no processo de autonomia da consciência, o primeiro passo é a percepção consciente de nós mesmos. Por que eu disse que na introdução que a virtude da percepção consciente é fundamental no autoconhecimento e para a autotransformação? Porque ninguém consegue mudar algo se não perceber. Como que eu vou mudar algo em mim se eu não percebo conscientemente o que eu sou convidado a mudar? Então, a percepção consciente é a virtude inicial de todo um processo de autonomia da consciência, de autoconsciência. Tem várias virtudes que fazem parte desse núcleo psicodinâmico da percepção consciente. A pessoa vai ser convidada na percepção consciente a fazer uma observação amorosa de si mesma. Como que funciona isso? Dentro da visão da psicologia consciencial, nós somos um ser essencial, nós somos uma essência divina e temos um ego com duas facetas, a face evidente do ego e a face mascarada do ego. A face evidente do ego é onde ficam localizados, energeticamente falando, todos os sentimentos negativos que nos caracterizam. A própria alienação fica na face evidente, o desamor, ódio, insegurança, ansiedade, ignorância, desejo de vingança, mágoa, ressentimento, enfim, todos os sentimentos negativos que compõem o ser ficam na face evidente do nosso ego. Na face mascarada, há uma tentativa do ego de reprimir os sentimentos egóicos evidentes, criando falsas virtudes, falsos sentimentos positivos. O processo de percepção amorosa é um movimento em que você vai perceber de forma consciente esse todo do seu ser. Todos nós somos uma essência divina de amor e de luz, isso é o que nós somos, e nós temos um ego. Nós ainda estamos com uma série de desafios a serem transformados. Então, no processo de autoconhecimento, você é convidado, ou você vai convidar o seu cliente a essa percepção consciente dele mesmo, que deve ser sempre um movimento amoroso, ou seja, acolhedor. A pessoa se acolher com base em quem ela é, como ela está ainda, com as suas limitações, com os seus sentimentos egóicos evidentes e os seus sentimentos egóicos mascarados. Quando nós fazemos esse processo de percepção consciente, usando uma analogia, é como se nós tivéssemos algum problema no corpo e fizesse uma ressonância para ver onde tem um problema. Uma ressonância magnética ou uma tomografia, enfim, qualquer esses exames de imagem que fazem uma percepção do nosso corpo. Só que nós vamos fazer isso no nosso psiquismo, uma percepção consciente e amorosa sobre nós mesmos. Por quê? Porque toda virtude, ela se soma, formando núcleos psicodinâmicos. A virtude do auto-amor é fundamental junto com a percepção consciente, porque se não fizermos assim, não fizermos esse esforço de exercitar de forma amorosa, acolhedora, há uma tendência nossa muito forte de entrar num processo de julgamento de nós mesmos. Aí nós percebemos um sentimento negativo, egóico, em vez de nos perceber amorosamente, para trabalhar, para desenvolver a virtude que vai ressignificar esse sentimento, nós agimos de uma forma egóica e queremos, muitas vezes, nos julgar, e aí nos julgamos por aquele sentimento, e todo julgamento vai seguir a um processo de condenação e de punição.
Então, a pessoa se julga, se condena e se pune, entrando num processo de culpa por ter aquele sentimento. É um outro processo também ligado à alienação, só que, em vez da pessoa entrar numa alienação que é desculpista, ela entra no movimento de exigência de perfeição, e aí ela se julga pelas imperfeições que ela ainda traz em si mesma. Então, a percepção, ela vai ser sempre amorosa. Quando eu me percebo amorosamente, eu entro num processo acolhedor que envolve o autoconhecimento, o autodomínio e a autotransformação. Então, eu me conheço, me percebo conscientemente, e essa percepção consciente nem é egóica mascarada, que vai gerar uma tentativa de camuflar os sentimentos que eu tenho, que é o movimento julgador, que esse movimento julgador gera as máscaras do ego, devido a uma exigência de perfeição. Eu vou me perceber exatamente como eu sou e como eu estou, né? Quem eu sou e como eu estou. A partir da autopercepção, dessa percepção consciente, o que eu faço? Eu entro no exercício do autodomínio, que é o exercício das virtudes que vão ressignificar os sentimentos egóicos que eu tenho. Então, vamos supor que eu perceba em mim uma tendência à vaidade. Eu perceba essa tendência à vaidade, e aí o que eu vou fazer? A orgulho, a vaidade, a soberba, qualquer sentimento assim. A percepção consciente é muito bem-vinda. Tem gente que foge. As pessoas que estão no processo de alienação, elas fogem desse conhecimento. Elas não querem, eu não quero nem saber. Elas falam assim, eu não quero nem saber os podres que eu tenho aqui dentro. Já muitas vezes eu ouvi essa frase, tanto em curso de autoconhecimento quanto em terapia. Eu não quero saber o que tem aqui. Mas se você não quer saber, você fica alienada daquilo que está acontecendo, não deixa de acontecer. Então, caímos no padrão da alienação. Quando a pessoa percebe de forma consciente, ela se acolhe amorosamente, olha, eu tenho isso. Então, voltando ao exemplo, a pessoa percebe, eu tenho essa tendência à vaidade, ao orgulho. Qual é o problema da percepção consciente? Nenhuma. Muito pelo contrário, é o início de um processo de transformação. A partir da percepção consciente, a pessoa vai entrar no trabalho de autodomínio, que é exercitar a virtude da humildade, da simplicidade, virtudes que vão ressignificar, né, principalmente humildade e simplicidade, que vão ressignificar esse orgulho, essa vaidade. Então, ela vai gradualmente fazendo o processo de autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. A virtude da percepção consciente é imprescindível nesse processo todo. O tempo todo fazendo exercícios da virtude da percepção consciente para que eu nem me auto-engane no movimento mascarado do ego, nem tampouco eu dê vazão aos sentimentos negativos, como se não houvesse um sentido para a minha vida. As pessoas alienadas, elas vivem como se não tivesse um sentido para a própria vida, elas dão vazão aos sentimentos negativos sem a mínima noção do que estão fazendo com as próprias vidas. A pessoa consciente, que trabalha a virtude da percepção consciente, elas focam sempre no processo transformador disso tudo. Porque esse é o grande objetivo da vida. Nós estamos aqui para trabalhar em nós, exercitar as virtudes, aprendermos com as várias experiências da vida, transformando as experiências de desafio, que são desagradáveis, que a pessoa alienada não quer viver, por isso ela busca o prazer,
é simplesmente o prazer, a distração de tudo isso, e transformar essas experiências desafio em experiências de aprendizado. E isso vai ser feito por esses exercícios que começam na percepção consciente e a pessoa vai trabalhando para desenvolver a autonomia da consciência, e aí envolve virtudes como a própria autonomia da consciência, virtudes como esforço de autotransformação, o poder de realização, o autoamor, o sentimento de aprendiz, humildade, mansidão, enfim, é uma gama de virtudes que fazem parte do núcleo psicodinâmico da percepção consciente. Imprescindível, fundamental para que nós nos tornemos pessoas equilibradas, para que nós auxiliemos os nossos clientes a se equilibrarem no setting terapêutico, essa virtude em que ele vai se perceber de uma forma consciente, vai se acolher nas suas limitações e buscar transformar gradualmente as suas limitações.